Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos de Colossos, aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. E nós vamos hoje explorar como podemos melhorar o nosso desempenho na nossa vida cristã com base na carta de Paulo aos Colossenses. Eu não quero me delongar muito com as questões introdutórias da carta, mas vale a pena dizer que esta carta é uma carta escrita pelo apóstolo São Paulo. Essa carta é destinada aos irmãos da região da Macedônia, uma cidade chamada Colossos, e essa carta é uma carta que tem como propósito combater algumas heresias que estavam instaladas ou querendo se instalar lá na igreja de Colossos, e Paulo vai tratar de fustigar cada uma destas heresias, combatendo-as apologeticamente com esta carta. E quando chega no capítulo de número 3, Paulo vai falar sobre a santidade e vai falar também sobre o amor fraternal. E nós vamos então aqui aprender um pouquinho a respeito de como que a gente deve viver à luz da palavra de Deus e como que a gente pode trabalhar para melhorar o nosso desempenho e o nosso desenvolvimento na vida cristã. A primeira coisa que Paulo vai falar é que se nós queremos melhorar o nosso desempenho na vida espiritual, em primeiro lugar, nós devemos buscar as coisas que são do alto. Eu pediria, por gentileza, para nós lermos aí Colossenses 3, de 1 até o 4, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque vocês já estão mortos para o mundo e para o pecado, e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar plenamente, então também vós vos manifestareis em glória. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer é que se nós queremos ter uma vida espiritual, uma vida cristã evoluída, emancipada, desenvolvida, nós precisamos buscar as coisas que são do alto. O que quer dizer estas coisas que são do alto? Primeiro, as coisas do alto têm a ver com buscar a própria presença de Deus. Quem busca as coisas do alto, busca se encher de Deus. Quando nós estamos vivendo nesse mundo despreocupados com a presença de Deus, geralmente a nossa vida espiritual ela é estagnada, não evolui, ou ela passa por um processo de oscilação muito grande, um dia bem, um dia mal, ou então é uma vida que não tem estabilidade, normalidade, estrutura, não tem dinamismo. Mas quando nós somos humildes e buscamos a presença de Deus, o Senhor não só coloca a nossa vida para marchar, não só garante a estabilidade da nossa vida espiritual e vida cristã, mas também o Senhor Jesus nos faz parar de viver nesta gangorra espiritual de um dia bem, um dia mal. Então, se eu tenho um conselho prático para trazer para vocês,
o meu conselho é este, que cada um aqui que quer, de fato e de verdade, ter uma vida espiritual mais saudável, uma vida espiritual mais estável, uma vida espiritual mais desenvolvida, progredida, emancipada, evoluída, deve buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus tem a ver com estas coisas que são do alto. Uma outra coisa que tem a ver com coisas do alto é exatamente aquilo que o apóstolo São Paulo fala aqui, que é a presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a compreensão a respeito de Cristo. Tem pessoas que entendem de rede social, tem pessoas que entendem de Instagram, TikTok, tem pessoas que entendem de Facebook, entendem de YouTube, entendem do X, entendem a respeito de tudo, mas não sabem nada sobre Cristo. Por quê? Porque não procuram ler os evangelhos, os atos, não procuram buscar a compreensão de Cristo, da sua natureza, da sua pré-existência, da sua encarnação, da anunciação, da sua obra, dos seus milagres, das suas pregações, dos seus ensinos. Cristo é um estranho para algumas pessoas, e não é porque estas pessoas não frequentam uma igreja, não têm uma Bíblia debaixo do braço, ou não se denominam cristãs, é porque não buscam compreender Cristo. Então Paulo, ele trabalha muito a pessoa de Cristo na carta aos Colossenses, e buscar as coisas do alto tem a ver com buscar a presença de Cristo, mas também, sobretudo, buscar compreender Cristo, buscar compreender que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus encarnado, que Ele é o apóstolo da nossa confissão, que Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o maior de todos os profetas, que Ele é a fiel testemunha, que Ele é o Amém, que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega. Compreender que Ele tem a sua humanidade descrita, e na humanidade Ele chorou, Ele passou fome, na humanidade Ele sentiu frio, na humanidade Ele foi tentado, na sua humanidade Ele passou por todas as aflições e agruras. Compreender a sua morte, que é uma morte expiatória, que é uma morte vicária, que é uma morte redentora. Também compreender a sua ressurreição. Ele está vivo e está assentado à direita de Deus Pai. Compreender a ascensão, compreender que Ele é maior do que os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Compreender que Ele é maior do que Moisés, compreender que Ele é maior do que tronos, principados e potestades. Quer dizer, quanto mais eu conheço Cristo, mais coisas do alto eu consigo buscar. Então, como é que eu me desenvolvo na minha vida espiritual? Buscando as coisas que são do alto. E o que é do alto? Do alto é a presença de Deus, é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus, é o esplendor de Deus, é a presença de Deus, é a majestade de Deus. E do alto também é a presença de Cristo e a compreensão de quem é Cristo. Tem um texto lá de Mateus 16 que o Senhor Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E cada um vai falando alguma coisa. E aí de repente Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí todos os discípulos ficam quietos, mas Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E quando Pedro fala isso, daí então vem essa questão de Jesus olhar para ele e dizer: não foi nem a carne e nem o sangue quem te revelou, mas foi quem? Foi o Pai. Isso só pode receber quem busca as coisas do alto. Então você só consegue melhorar na sua vida espiritual se você compreender Cristo, buscar Cristo, estudar Cristo, ler a respeito de Cristo, você procurar conhecer Cristo, ter intimidade com Cristo. Ninguém desenvolve na vida espiritual se não compreender Jesus. Isso é buscar as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do alto tem a ver também com buscar os dons espirituais. Vocês são adolescentes. Eu fui batizado no Espírito Santo na minha adolescência.
A minha esposa foi batizada no Espírito Santo na adolescência dela. Então é possível que a gente tenha adolescentes batizados no Espírito Santo, e isso é buscar as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do alto é orar para Deus batizar no Espírito Santo, é frequentar trabalhos com esse propósito, é exatamente você desejar ser revestido do Espírito Santo. Isso é buscar as coisas que são do alto. Quem quer ter uma vida espiritual mais sofisticada, refinada, aguçada, precisa buscar os melhores dons, como Paulo diz: o dom de língua, o dom de variedade de língua, o dom de interpretação de língua, palavra de ciência, palavra de sabedoria, o dom da fé, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de operação de maravilhas. Esses são dons espirituais, mas não para por aí. Aí tem os dons ministeriais, o dom de mestre, o dom de profeta, o dom de pastor, o dom de evangelista, o dom de apóstolo, o dom diaconal, o dom presbiteral, o dom episcopal. Quer dizer, o que quer dizer isso? Dons ministeriais. E não para por aí. Aí tem os dons de serviço, que é um preside, o outro ensina, o outro age beneficamente, e assim vai, de modo que você pode viver a sua vida inteira buscando e correndo atrás só de coisas dessa terra, mas o desafio de Deus para nós, a proposta de Deus para nós é de algo mais excelente, de algo mais nobre. E o que é mais nobre e mais excelente? São as coisas que vêm do alto. E o que é que vem do alto? A presença de Deus, a compreensão de Cristo, os dons do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, para todos aqui: o mundo já está cheio de jovens que buscam só para este tempo, que buscam só para essa existência. Deus quer levantar uma comunidade de adolescentes, uma comunidade de jovens que são singulares, peculiares, distintos, que buscam em Deus não apenas para esse tempo, para esta existência e para essa vida, mas buscam para a eternidade. Eu gosto muito do Charles Haddon Spurgeon, quando o Spurgeon, ele com 13 anos, na idade de muitos de vocês, 13 anos de idade, o Spurgeon foi na igreja, e aí o pastor pregou Isaías 45, 22, olharam para ele, olhem para ele, tribos, povos, ilhas, terras e nações, olhem para ele, e vocês serão salvos. E aí o Spurgeon largou o lugar que ele estava e veio à frente e abraçou, e a partir daquele dia ele passou a buscar as coisas do alto. Deus foi abrindo o céu sobre ele, derramando glória, unção e graça, e ele marcou o seu tempo, né? A gente vê hoje aí grandes homens de Deus que fizeram diferença. Foram pessoas que não se bastaram em buscar somente coisas deste mundo transitório, efêmero, passageiro, limitado, desse mundo que daqui a pouco tudo vai passar, porque os céus e a terra, nas palavras de Jesus, passarão, mas a palavra de Deus, as coisas do alto, estas coisas nunca haverão de passar. Se nós quisermos desenvolver uma vida espiritual saudável, nós precisamos buscar as coisas do alto. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem coisas do alto, vocês querem bênçãos de Deus, a presença de Deus. E eu digo para você, você não está perdendo tempo aqui. Você, adolescente, não está perdendo tempo, não está aqui gastando a sua noite que podia ser investida em qualquer outro lugar. Não, você está fazendo a maior de todas as transações, aleluias, lucrativas da sua vida. Você está investindo no maior tesouro, um tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não aniquila, e que transcenderá e desdobrará para toda a eternidade. Que você seja cheio dos bens e das benesses do alto, em nome de Jesus. Eu gosto muito daquela passagem de Gênesis 41, que fala assim, que depois que os irmãos de José chegaram a ele, o José que estava fortunado, o José que estava muito rico, o José que estava poderoso no Egito,
o texto fala: e José abriu então para os seus irmãos e para todo o Egito os seus tesouros, ou numa outra versão, os seus celeiros. O José é um tipo de Cristo que, quando nós nos achegamos a ele abre também os seus tesouros, os seus celeiros, e ele diz: se você veio buscar coisa do alto, há coisa do alto para você. Se você veio buscar virtude do alto, há virtude do alto para você. Então, como é que a gente desenvolve, melhora na vida espiritual? Buscando coisas que são do alto. Amém, queridos irmãos? É muito importante estudarmos, é muito importante buscarmos um emprego, é muito importante buscar o namoro, o noivado, o casamento. É muito importante se desenvolver enquanto sujeito, enquanto cidadão, mas você nunca pode perder de vista o seu alvo maior, seu objeto maior, que é ser de fato e de verdade cheio dos tesouros dos céus, em nome de Jesus. Muito bem, agora nós não conseguiremos desenvolver uma vida espiritual, segundo Paulo aqui, apenas buscando as coisas do alto. Paulo vai falar que nós devemos também mortificar os nossos membros terrenos. Eu pediria que vocês abrissem as nossas Bíblias aí em Colossenses 3, do 5 e diante, quando Paulo vai dizer: mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, mortifiquem a prostituição, não se entreguem à prostituição, à impureza, ao apetite desordenado, à vil concupiscência, à avareza, que é a idolatria, pelas coisas, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, quando vocês estavam no mundo, quando vocês não eram batizados em água, quando vocês não tinham inseridos no reino de Deus através da ceia, quando vocês não tinham compromisso com o evangelho, quando vocês não pertenciam ao creio, salvos e remidos, quando vocês andavam e viviam nelas. Mas agora, olha o que Paulo diz: despojai-vos também de tudo, da ira, liberem-se da ira, liberem-se da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca, que são palavrões. Livrem-se disso, não mintam uns aos outros, cultivem a verdade, pois que já vos despistes do velho homem com esses seus feitos, agora revesti-vos do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há em Cristo, não há nem grego e nem judeu, nem da circuncisão e nem da incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas é Cristo que é tudo em todos, é Cristo que é tudo em todos. Então, como é que a gente faz para viver uma vida espiritual sadia? Bom, nós precisamos mortificar as obras da carne. Então, como é que a gente faz para mortificar as obras da carne? Nós precisamos identificar estas obras da carne em nós. E é interessante que Paulo aqui vai começar falando das obras da carne, e ele vai falar da prostituição. O que é prostituição? Prostituição é todo tipo de porneia. A palavra grega é porneia, impureza. Porneia é a mente tomada por sexualidade, tomada por uma sensualidade, tomada pela pornografia. Aí envolve sexo pré-nupcial, envolve aí a vida de concupiscência, a vida de descompromisso com Deus, uma vida leviana. Mas todo mundo faz. Mas você é diferente, você nasceu de novo, você já foi revestido do novo homem, você já não anda mais conforme o curso desse mundo, você foi esclarecido pela palavra de Deus, e você agora deve mortificar as obras da carne. Ora, pastor, quais são essas obras da carne? Paulo vai elencar: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, tem a ver com essa marca pela busca pelo prazer, o hedonismo, a busca pelo prazer, só prazer, 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 prazer. Não, a vida ela deve ser equilibrada, um pouco de prazer e um pouco de raciocínio, um pouco de prazer e um pouco de razoabilidade, um pouco de prazer, um pouco de pensamento, um pouco de prazer e um pouco de reflexão. Nós precisamos dosar a vida. E aí ele vai falar lá, por exemplo, da questão da ira, ou da avareza. O que é a avareza? É pensar só em si,
é trabalhar só para si, é achar que a vida e que o mundo deve girar só em torno de você. Paulo diz: não faça isso, não vivam na idolatria. Por quê? Porque quem vive assim recebe a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, a mesma ira que cai sobre os filhos da desobediência, na qual, nessa desobediência, todos nós vivíamos. Quando? Antes de vir para a igreja, antes de vir para o evangelho. Eu, por exemplo, eu passei um tempo fora da igreja. Eu era criança na igreja, mas quando eu atingi a minha adolescência, eu fui para o mundo, e lá no mundo o que eu fazia? Uma série de coisas erradas, inapropriadas, coisas que eu tenho vergonha de relatar, coisas que não são boas nem ser ditas, coisas que me fizeram perder tempo na vida, e coisas que eu luto contra elas até hoje. Então Paulo está falando: queridos, vocês devem olhar para esta nova vida e mortificar a carne, controlar e dizer: olha a carne, olha a impulsão para o pecado, olha a impulsão para o mal, eu vou reduzir essa impulsão à servidão. Por quê? Porque a minha vida vai ser para glorificar a Deus, uma vida de pureza, uma vida de santidade. Quando a Bíblia fala de carne, ela fala de duas palavras sobre carne. Ela fala o grego soma, que é o corpo, e o corpo é neutro. O corpo é bom, o corpo é neutro. E ela vai falar uma outra palavrinha que é sarx. E sarx é carne como inclinação para o pecado. Então tem corpo, que é soma, é carne também, mas é soma, é aquilo que diz respeito ao seu corpo. E fala de sarx. Sarx é essa inclinação. Então como é que a gente faz para controlar essa inclinação? Nós precisamos subjugar essa carne a Cristo. Precisamos subjugar essa carne à palavra. O Gustavo leu aqui: como purificará o jovem o seu caminho? Essa é uma indagação até hoje, uma vez que na juventude é que se busca o prazer, é que se busca o experimento, é que se busca tudo aquilo que dizem ser bom, é na juventude. Mas nesse caminho do jovem, como é que ele faz para mortificar a carne? Como é que ele faz para controlar os seus impulsos, as inclinações para o pecado? Só tem um jeito: seguindo Deus, segundo a sua palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu quero dizer para você que está aqui, que tem um jeito de você mortificar a sua carne. Como é que você reduz a sua carne à servidão? O apóstolo Paulo sofria com isso, e quando ele escreve aos irmãos de Corinto, ele vai dizer assim: irmãos, eu me esforço, reduzindo a minha carne à escravidão, eu me esmurro. Paulo usa essa palavra, eu me esmurro, é o autoflagelo. Paulo diz: eu imponho para mim mesmo altos flagelos, ou seja, limitações. Para quê? Para que ganhando os outros, eu mesmo não venha me perder. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que ele impõe para si mesmo limites, ele impõe para si mesmo quietudes, ele impõe para si mesmo controles. E como é que ele controla essa inclinação, a sarx, que é essa inclinação para o mal, inclinação para a injustiça, inclinação para ser vingativo, inclinação para falar palavrão, palavra torpe, aqui é palavrão, falar de forma indiscriminada, praticar bullying, desconsiderar o outro, agir de forma discriminatória, agir de forma vingativa, revanchista, reacionária. Como é então que você faz para reduzir tudo isso a Cristo? Só tem uma forma: submeter tudo isso à palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus te guie. Encher a sua mente da palavra, encher seu coração da palavra. E se você fizer isso, tenha certeza que Deus vai te dar vitória. Que Deus vai te dar vitória. Você está se sentindo tentado em alguma área? Está se sentindo inclinado para algum pecado? Está se sentindo desejoso de descobrir algo novo? Lembre-se, leve o seu pensamento cativo a Cristo. Leve a palavra de Deus para dentro do seu coração e subjugue a sua carne. Às vezes não vai ser a sua carne no sentido de sarx, vai ser a sua alma. Então aprenda com o salmista, quando o salmista vai falar para a sua própria alma: aquieta-te dentro de mim, ó minha alma. Fica quieta e aguarde em silêncio a salvação do Senhor. Quando vier ansiedade, quando vier angústia, fala para a sua alma mesma:
Diga para ela: aquieta-se minha alma, controle-se minha alma, porque nós temos um Deus nos céus que nos ajuda, que vinga a nossa causa, que abre os céus e derrama poder sobre nós e nos dá virtude sobre virtude. Como é então que a gente tem uma vida espiritual sadia, buscando as coisas do alto e mortificando, aleluias, os nossos membros, mortificando os nossos membros terrenos. Agora, em terceiro lugar, como é que a gente faz para ter uma vida espiritual mais saudável, mais pujante? Aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, olha o que ele diz, versículo 12 até o 14, ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso fazei o quê? Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, como é que a gente consegue ter uma vida espiritual sadia, uma vida cristã sadia? Buscando as coisas do alto, mortificando as obras da carne, mas também nos revestindo desse novo homem. Eu acho muito interessante quando Paulo vai falar aqui sobre algumas virtudes que nós devemos inserir na nossa vida, porque nós somos tais quais casa, nós somos tais quais casas. Então, como que funciona? Jesus disse assim: a casa não pode ficar desocupada. Se um morador ruim é arrancado e essa casa fica vazia, esse morador ruim, acontece o que com ele? Ele roda pela terra e ele volta, e o último estado é pior do que o primeiro. Então esse morador aqui, essa casa não pode ficar vazia, ela precisa ser preenchida. Preenchida do quê? Das coisas que são do alto, da presença de Deus, do conhecimento de Cristo, do poder do Espírito Santo. Mas ela também precisa ser preenchida de virtudes. Não adianta você tirar um vício, você precisa incluir uma virtude. Não adianta você arrancar um mau hábito, você precisa inserir um bom hábito. Não adianta você tirar o que é péssimo, você precisa colocar o que é excelente. Não adianta você deixar o seu coração oco, a sua alma lacunosa. Por que não? Porque essa alma, se ela ficar lacunosa, ela será preenchida de outros valores. E esses valores serão aqueles que você já teve experiência algum dia. Então, como é que você faz? Se você tirou um mau hábito, você precisa inserir uma virtude. Se você tirou uma má conduta, você precisa inserir uma boa conduta. E aí Paulo vai falar aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de algumas coisas. E aí ele fala aqui da misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa: o que é misericórdia? Miséria e cardia é essa capacidade que Deus dá de sentirmos a dor do outro no nosso coração, a miserabilidade do outro no nosso coração. Então, quando nós somos revestidos desse novo homem, Deus nos faz pessoas mais misericordiosas. Deus não quer que a gente falte com a misericórdia, que é essa capacidade que Deus nos dá de nos solidarizarmos, de sentirmos empatia, de nos sensibilizarmos com a dor do outro, com a aflição do outro, com a amargura do outro, sobretudo nessa sociedade plástica, liquidificada, nessa sociedade em que as pessoas passam de largo umas das outras e fingem que nem conhecem. Quando estão vendo um problema na rua, ao invés de sair para ajudar, fecham as portas e as janelas e se trancam dentro de casa. Por quê? Porque não querem se misturar, não querem ter um nome arrolado em nada, não querem ter preocupação de ajudar ninguém e de ir em nenhum lugar para ajudar ninguém. Isso é
insensibilidade, falta de misericórdia. Mas os filhos da luz, os renovados por Deus, o sal da terra, a luz do mundo, os eleitos, olha os adjetivos, Paulo fala: eleitos, santos e amados de Deus, estes procuram se revestir de misericórdia. Deus quer que você tenha misericórdia na sua vida, desenvolva misericórdia, você vai precisar dela. Você acha que todo mundo que você se relacionar na sua vida, durante a sua história, não vai errar com você? Não, vai ter gente que vai dar mancada com você, vai ter gente que vai te trair, vai ter gente que vai falar mal de você, vai ter gente que vai pisar na bola com você. E qual deve ser a postura sua? Diferente da postura do mundo, porque a postura do mundo é uma postura de ausência de misericórdia, mas a postura do servo de Deus é uma postura de misericórdia, de alguém que dá mais uma chance, de alguém que dá mais uma oportunidade, de alguém que estende a mão mais uma vez. Deus deseja que nós sejamos diferentes, tendo misericórdia. Agora o texto vai continuar, não é só de misericórdia, é benignidade. A benignidade tem a ver com fazer bem com aquele que nos faz mal. É quase a misericórdia, mas a misericórdia é mais ampla, porque é sentir a miséria de qualquer um no coração. A benignidade tem a ver com aqueles que nos ofendem. É reproduzir Jesus. Quando Jesus está na cruz lá, ele faz uma oração. Dentro dos 7 brados de Jesus na cruz, um dos brados é aquele que ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí alguém vai e diz assim: não, mas isso aí é Jesus. Jesus é poderoso e ele é capaz de fazer isso. Aí Deus vai e deixa o Estevão como exemplo. O Estevão está sendo apedrejado em Atos 7. E quando ele está lá para receber a última pedrada na sua cara, porque começavam com pedras menores e depois atacavam com pedras maiores, e aquela última pedra vinha bem no crânio do sujeito. Aí quando ele estava lá para receber aquela pedra de 2 quilos mais ou menos, bem na cabeça, assim, uma pedra de paralelepípedo na cabeça para amassar a sua face, a sua caixa craniana, quando ele olha para aquilo, os homens olham para ele e ele está fazendo uma oração, e a oração de Estevão é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não imputa aos meus inimigos aquilo que eles merecem, não. Tenha misericórdia deles, dê mais uma oportunidade para eles. E é interessante que é quando ele clama por benignidade e exerce benignidade, que vem no rosto dele. Está lá em Atos 7, vem no rosto dele, e o rosto dele é como um rosto de um anjo. O rosto dele é como um rosto de um anjo. Ora, como é que a gente consegue fazer para que o nosso rosto seja iluminado, fique iluminado, resplandecente, reluzente, né? Luminoso? Como é que a gente faz para ter rosto de anjo? Exerce benignidade. Quando nós exercemos benignidade, as pessoas olham para nós e dizem: parece que esse cidadão não é daqui dessa terra, porque ele tem uma qualidade, ele tem uma conduta, ele tem um valor que não é próprio deste mundo, não é próprio deste mundo. Ele só pode se parecer com um anjo. Ele é um anjo, ela é um anjo. Aleluia, entende o que eu estou dizendo? Então, aqui está a benignidade, a benignidade. Aí você diz assim: pastor, mas exercer benignidade para o mundo hoje é você ser tratado como bobo, é você ser tratado como retrógrado, antiquado, né? Mas lembre-se que você não pertence a esse mundo. Os seus valores são mais nobres, os seus valores são mais excelentes. Você tem outra postura, outra cosmovisão, outra percepção. Você, aleluias, é cidadão do céu. Você está aqui só de passagem. Mas eu vou viver muito tempo aqui, eu vou viver até o pastor Rael. Mas o que você vai viver na eternidade não se comparará com o pouco tempo que você vai viver aqui. Esse tempo aqui será apenas uma fagulha, uma centelha. Paulo diz que é leve e momentâneo o tempo e a aflição que nós viveremos nessa terra. Então nós precisamos exercer benignidade. Que Deus te dê benignidade contra as pessoas que você tem como desafeto, com as pessoas que você tem que fizeram alguma coisa contra você. Que Deus te dê a capacidade de perdoar. Aí fala aqui humildade. Humildade. A gente não pode somente
desenvolver essa capacidade de ser misericordiosos e de ser benignos, mas nós também precisamos ter humildade. A ideia da humildade tem a ver com Cristo, porque Cristo falou. Cristo fala: aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Será que Jesus foi humilde? Foi sim. O Gilbert Keith Chesterton, ele diz que o Rei da Glória, quando descia das suas mansões celestiais para visitar essa terra, no caminho ele ia despindo-se das suas vestes reais. O Rei da Glória demonstrou humildade ao descer da sua glória para nascer nesse mundo. Eu gosto muito de um pensamento do Leonard Ravenhill, quando ele fala assim: os meninos querem ser homens, os homens querem ser reis, e os reis querem ser deuses, mas o meu Deus, Jesus Cristo, quis ser menina para demonstrar a humildade. Aqui está esse valor de Jesus, a humildade, o menor dos planetas. O país de Israel é um país pequeno. O Brasil tem 9 milhões de quilômetros quadrados, né? Israel tem 21 mil quilômetros quadrados. Israel é do tamanho de Sergipe, é um país pequeno. Por que ele escolheu um país pequeno e não escolheu um país de dimensões continentais como o Brasil? Porque aqui está a humildade. Aí quando chega lá, ele não vai escolher, né, uma mulher rica. Ele vai escolher quem? Ele vai escolher exatamente uma adolescente. Sabia que quando o Gabriel fala lá que Maria vai dar luz a Jesus, Maria tem entre 14 e 17 anos, no máximo. Ela tem entre 14 e 17. A maior parte dos doutrinadores dizem que ela tem 14 anos. Ela tem 14 anos quando ela vai ouvir: agraciada és tu, ó mulher, entre todas as mulheres, porque de ti nascerá aquele que vai perdoar os pecados dos homens, e o Espírito de Deus te envolverá. Entre 14 e 17 anos é que ela vai gestar Jesus e que ela vai gerar Jesus. Ele não escolheu alguém da realeza, ele escolheu uma moça simples, jovem, nova. Ele não escolheu rico, ele escolheu pobre. Ele nasceu na estrebaria. Isso tem a ver com a humildade. Quando ele entrou quando ele entrou em Jerusalém, ele não entrou montado lá, né, cavalgando num camelo, nem num cavalo. Sabe com o que ele entrou ali? Com um jumento, mostrando a humildade. Jesus, ele falava com as crianças, com as mulheres, com os pobres. O João Batista disse: és tu ou esperamos outro? Aí Jesus falou: vai e diz para ele entenda, porque cada um vai recebendo e vai entendendo a salvação individual. Fala para ele entender. Eu vou dar só um recado. O recado é: diga para ele que aqui o evangelho tem sido pregado aos pobres. Diga para ele: se é esta uma marca do Messias, então eu sou o Messias, porque eu tenho pregado aos pobres. Aleluia! Ele esteve com aqueles que eram discriminados, excomungados, marginalizados, excluídos. O Senhor Jesus se misturou com os homens. Aleluia, glória a Deus, para demonstrar a humildade. E agora ele vem e diz: que vocês sejam humildes como eu também sou humilde. Paulo diz que cada um tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem, e na forma de homem humilhou-se até a forma de servo, e achado na forma de servo, serviu até quando? Serviu até a morte. Mas que morte? A morte nobre? A morte bonita? A morte legal? A morte que todo mundo pode estampar nas capas dos jornais? Não! A pior das formas de morte, a forma mais ridícula, mais vituperante, a forma mais horrível, mais hostil, a morte de cruz. Mas vocês não pensem que Jesus ficou estagnado na cruz. Não, Paulo diz: mas Deus o ressuscitou, e Deus o exaltou soberanamente, para que diante dele se prostrem os joelhos dos céus, da terra e debaixo da terra, e todo nome confesse o nome de Jesus. Jesus, Jesus e Jesus. Que Deus nos dê humildade, em nome de Jesus, que Deus nos dê humildade. O C.S. Lewis, ele fala: os verdadeiramente grandes
são verdadeiramente humildes. Quem é humilde, aleluia, conserva esse valor. E a humildade não tem nada a ver com andar com roupa rasgada. A humildade não tem nada a ver com andar com roupa suja. A humildade não tem nada a ver com você não saber falar. A humildade não tem nada a ver com você não saber se portar. Não! Você pode entrar no Palácio do Planalto, ou você pode entrar numa choupana. A sua humildade estará na sua postura, nos seus valores, no seu comportamento, no quanto você entrega de si para o outro, o quanto você serve, o quanto você se doa. Nisso estará a humildade. Que Deus nos dê a virtude da humildade. Se o bichinho do orgulho nos picar, que Deus derrame sobre nós o antídoto da humildade, da simplicidade, aleluia, do autoesvaziamento, da kenosis, e que Deus nos dê essa graça de experimentarmos da humildade. Aí ele vai falar desta mansidão, né? Essa mansidão tem a ver com o quê? Tem a ver com autocontrole. Tem hora que a gente não se controla, a gente age impulsivamente, pensa impulsivamente, age impulsivamente, fala impulsivamente, age sem mansidão. Mansidão tem a ver com controlar os seus impulsos. Deixa eu perguntar uma coisa: você se irrita sim ou não? De vez em quando alguém faz alguma coisa para você que dá vontade de você dar uma cadeirada? Dá vontade sim, não vem dar uma de santo aqui não, que aqui nós não estamos falando a anjos não, nós estamos falando a homens que são pecadores. E eu brinco sempre lá na minha casa, quando eu falo sobre encontro de casais, eu digo sempre: a minha casa é uma casa comum. Eu não sou daqueles pastores que ficam inventando que em casa não tem briga. Em casa tem briga, de vez em quando a chaleira voa lá em casa, de vez em quando a frigideira voa. Não é casa não, são dois anjos casados, são dois pecadores que estão nesse processo de aperfeiçoamento. Mas quando nós olhamos para essa graça de Deus aqui, esse fruto do Espírito, essa marca do crente, essa marca do novo homem, nós pedimos a Deus: Senhor, nos dá mansidão, Senhor, nos dá mansidão, e nos dá mansidão. Essa mansidão é esse autocontrole, né? Uma das formas de nós exercermos a mansidão é quando nós fugimos dos gatilhos, das ignições, do start. Tem coisa que starta você. Nem tudo te provoca, sim ou não? Tudo te provoca? Nem tudo, a não ser que você seja um pavio curto, né? Mas se você não for um pavio curto, um fio de 350 voltagens, né? 3.500 volts desencapado, você é um indivíduo que tem também sua suportabilidade, você tem também o seu elastecimento, você também tem o seu teor de paciência. Então, se você tem, você precisa fugir dos starts, das ignições. Se você sabe que aquilo ali vai te provocar, foge, porque a Bíblia fala: fugir da aparência do mal. Se você sabe que determinados diálogos não são bons, fuja. Não é que fuja do diálogo, fuja daquela forma de diálogo, fuja daquela abordagem, fuja daquela palavra, fuja daquela terminologia, fuja daquela provocação. Tenha maturidade, em nome de Jesus. Equilíbrio e equilíbrio. Que Deus nos dê jovens mansos, em nome de Jesus. Mansos não são acovardados, mansos não são tímidos a ponto de não viver o que Deus tem para nós. Não, Deus não nos deu espírito de covardia, nem de medo, nem de temor, mas Deus nos deu espírito de intrepidez. Deus nos deu espírito de conquistador. Deus quer fazer você conquistar. Eu não desprezo o pastor Moisés, nenhum trabalho com pouca gente ou com muita gente, eu nunca desprezei, e o meu pedido a Deus é para que nunca seja desprezado. Por quê? Porque eu saí de uma igreja pequena. Hoje eu tenho, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de congregar numa igreja grande, tenho uma agenda, e pela misericórdia de Deus, misericórdia, abençoada, tenho alunos, tenho um monte de coisa, mas eu não comecei assim. Eu comecei numa garagem. Eu era um adolescente, como esses adolescentes aqui, ó, e eu gostava de ir lá ouvir o pastor José Felipe pregar. Eu gostava de ouvir os irmãos que não sabiam muito a questão técnica, hermenêutica e exegética, mas que eram indivíduos que liam a Bíblia e me explicando esses preceitos. E eu ia desejando o púlpito. Foi ali que eu comecei a receber oportunidades, e Deus foi me abençoando, abrindo a minha mente, abrindo campos, estendendo as minhas estacas, ampliando as minhas tendas, aleluia. Então nós não devemos nunca nos deixarmos tomar por um sentimento de apequenamento, de covardia. Não.
Deus quer que você se encha de intrepidez. Eu não sei aonde Deus vai te levar, mas eu sei que Deus pode te levar muito longe. Eu sei que Deus pode fazer coisas especiais e extraordinárias através da sua vida. Você acredita nisso? Levante a sua mão. Aleluia, eu estou profetizando para você: não reduza a sua vida a coisas pequenas, porque Deus pode fazer coisas especiais e extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então a mansidão não é covardia, a mansidão não é apequenamento, a mansidão não é temor, a mansidão é autocontrole, autocontrole e autocontrole. Amém? Que Deus nos dê autocontrole, juízo, mente equilibrada, mente sadia, mente estabilizada, em nome de Jesus. Outra coisa aqui fala de longanimidade. Essa palavrinha difícil, longanimidade, tem a ver com paciência. Paciência aqui tem a ver com perseverança. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos começando bem, vocês estão começando bem, estão começando na igreja, no trabalho de oração, no trabalho de busca por dons, no trabalho de conhecimento da palavra de Deus. Vocês estão, aleluia, sendo instruídos em coisas extraordinárias. Deus está preparando vocês. Agora, não adianta vocês não manter esta santidade, esta perseverança, essa continuidade, essa contumácia. Deus quer que você persista, insista. Dizem que tem 3 classes de pessoas que se distinguem na vida. Primeiro, a primeira classe são aquelas pessoas que começam bem e terminam mal. A segunda classe são aqueles que começam mal e terminam bem. E a terceira classe é daqueles que começam bem e terminam bem. Deus quer que você comece bem, como você está começando, e termine bem. E como é que a gente faz isso? A gente precisa ter longanimidade, perseverança. Perseverança, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tu, porém, vai até o fim. Deus quer que você seja perseverante. Eu gosto muito do escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, quando ele vai falar: Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que continuam para a salvação e a vida eterna. Você passou das crianças? Está passando no CREio agora, sim ou não? Daqui a pouco você vai passar na UMA, daqui a pouco você vai passar na UFADEB. É isso, UFADEB? Não, a UMA, depois os adolescentes, UMADEB, depois UFADEB, não é isso? As moças. E os varões, não sei qual que é o nome dos varões, mas vai passar nos varões. Depois vai passar para os obreiros. Depois vai, daqui a 50 anos, aleluia, eu vou olhar, vou passar aqui para pregar. Se eu estiver vivo com 90 anos, dificilmente eu vou estar vivo. Você vai estar. Mas aí, pastor Rael já vai ter ido há muito tempo, né? Pastor Rael já vai, né? Então, e eu depois. Então eu vou passar, digamos que eu vivo e chegue aqui, você vai estar com 60 anos e você vai estar servindo a Deus. E você vai estar dizendo assim: eu mantenho firme a minha confissão. Eu não sou daqueles que retrocedem, aleluia, para a perdição, mas eu sou daqueles que continuam para a salvação. Deus quer que você persista. A perseverança dá vitória na vida espiritual, e a perseverança dá vitória na vida secular. No estudo, por exemplo, se você tiver perseverança nos seus estudos, você vai chegar longe. Não tenha dúvida disso, você vai chegar muito longe. Se você tiver perseverança, se você tiver perseverança profissional, você vai chegar muito longe. Se você tiver perseverança relacional, suas amizades e suas relações vão durar por toda a sua vida. Se você tiver perseverança ministerial, naturalmente você vai galgar novos postos. Naturalmente você começa ali como servindo os adolescentes, depois tem ali a experiência com jovens, depois tem a experiência do cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Pastor, começa em igrejas menores, daqui a pouco vai pegando igrejas maiores, daqui a pouco igrejas maiores, daqui a pouco você dirigiu muitas igrejas e é um obreiro sólido. Aleluia. Eu gosto muito da imagem daquela imagem do Simba,
o Simba, vocês assistiram o Rei Leão aqui, né? Quando o Simba ele está se achando, aí ele vai caminhar e de repente ele coloca a patinha dele dentro de uma poça de água assim. Quando ele coloca a pata, ele vê que em torno da patinha dele tem uma pata enorme. Aí ele olha para trás, é a pata do Mufasa, a pata do pai dele, né? É a pata do leão maduro, do leão robusto. É assim que é. Nós precisamos ter esta couraça, nós precisamos ter essa resistência. Deus não quer que você capture no caminho. Tem muita adolescente que começa no fogo, no ardor, pulando, mas depois se desvia, sai da igreja, vão para o mundo e se perdem na fé. Mas Deus não quer, aleluia, que você seja assim. Deus tem uma história diferente para você. A história de Deus para você é uma história de continuidade, uma história de perseverança, uma história de longanimidade. Aleluia, que nós sejamos como Policarpo de Esmirna. O Policarpo de Esmirna, quando ele estava com 86 anos, a pretória romana chegou lá, colocou lá a fogueira, antes de acender, né, colocou ele em cima das madeiras e disseram assim: olha, ô Policarpo, você tem 86 anos, nega o seu Deus, porque todo mundo aqui conhece você, gosta de você, nega o seu Deus. Aí o Policarpo pegou e disse assim: como que eu posso negar a Deus e a Cristo e ao meu rei? Eu o servi durante 86 anos, e durante 86 anos ele só tem sido bom para mim. Por favor, acenda a pira, porque eu estou pronto não só a viver, mas a morrer por Cristo. Aleluia. E ele começou a cantar e a cantar, até que a pira se acendeu, o fogo consumiu. Aleluia, glória a Deus. E ele deixou um testemunho de um homem que viveu 86 anos, e em todos os dias, em todos os anos, em todo o tempo da sua vida, viveu para a glória de Deus. Quantos querem viver para a glória de Deus? Levante a mão, levante a face e peça ao Senhor, diga: me dá perseverança, me dá longanimidade, me dá continuidade, me dá a oportunidade de permanecer. Eu quero permanecer para a glória do Senhor. Você quer permanecer? O Senhor te fará permanecer. O Senhor te fará permanecer. O Senhor te fará permanecer. E aí o texto vai terminar dizendo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que aqui na igreja, eu sei que você é maduro, você não tem esse pensamento, mas só a título de retórica, você acha que aqui na igreja você vai ficar sem provocações? Eu queria que você, por gentileza, né, desse uma olhadinha para essa pessoa que está aí do seu lado. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes. Então olha aí para esse irmão que está do seu lado, dê uma olhada no olho dele ou dela aí, bem isso, dê uma olhadinha. Diga assim: eu sei, diga para ele: eu sei que em algum momento eu vou ter algum problema com você. Diga: por mais que você se esforce, vai chegar esse momento, mas fique em paz. Eu vou te suportar. Suportai-vos uns aos outros. Vai chegar uma hora que você vai me irritar. Chega uma hora que a gente se provoca, não é verdade? A relação conjugal, ela começa ali nos amores e termina nos dissabores, não é verdade? Alguém ilustrou o casamento como uma Avenida Paulista, né? Começando ali na brigadeira e terminando aonde? Na consolação, não é verdade? Então é complicado. Então a gente fala assim: mas é o casamento. Sim, meu amigo, mas no casamento também a gente tem guerra. No casamento a gente tem aflição, tem angústia, tem dificuldades ali. Entende? Eu amo a minha esposa, tenho 22 anos com a minha esposa. Puxa, se eu conhecesse ela hoje de novo, eu casaria de novo com ela, né? Maravilhosa, linda. Mas eu vou dizer uma coisa: de vez em quando a gente entra em conflito. Eu amo meu filho, Eduardo, um rapaz ótimo, lindão, maravilhoso, tocador na igreja, menino que me ajuda no escritório, está fazendo direito, maravilhoso, um amor, eu dou a minha vida por ele. Mas ele me irrita também, tem hora que ele me irrita. A Moniquinha, minha paixão, aquela pele aveludada dela, uma menina linda, maravilhosa, 20 anos, né, de idade, fazendo contabilidade, fazendo curso de direito, 2 faculdades, uma menina esforçada, dedicada. Puxa vida, eu dou a minha vida por ela, mas que ela me irrita também. E o pastor Rael?
Eu ando com o Rael há 15 anos, né? 15 anos, a gente prega, já viajou, já andou, mas tem hora que ele me irrita, e tem hora que eu o irrito também. Por quê? Porque a vida relacional é assim. Uma hora a gente se chateia, uma hora a gente fica descontente, mas aí nós podemos agir como todo mundo age, ou podemos agir como novos homens, novas criaturas em Cristo. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, também vocês possam perdoar uns aos outros. Em nome de Jesus, que Deus te dê graça para você perdoar.